candidíase de repetição, problemas no sistema digestivo e até engasgos podem ser um sinal que o teu sistema emocional está gritando, que a tua mente está pedindo socorro. A tua relação pode estar te adoecendo gravemente, inclusive pode te levar à morte. Bom dia, oi, tudo bem? Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as doenças, né, que a dependência afetiva pode causar em você, de que forma o teu corpo pode reagir diante de uma relação tóxica. Quando se fala em relação tóxica, o sentido ele é literal. Quando você está em contato com algum vírus, quando o teu corpo entra em contato com bactérias, com agentes que vão desenvolver uma doença no teu corpo, o que que acontece? O teu corpo ele adoece, você começa a tossir, muitas das vezes você tem febre, você fica fraco, você não tem forças, você para até de trabalhar por um tempo para poder se recuperar. É o mesmo caso, a relação tóxica, o sentido ele é literal. Literalmente você vai adoecer, e literalmente você pode vir a óbito. Então vamos lá, gente, para esse vídeo. Então, quando uma mulher chega a um grau de dependência afetiva muito elevado, inevitavelmente sua saúde mental e física vai se deteriorar. Todos os transtornos emocionais ligados a uma exposição prolongada, intensa do cérebro a situações estressantes vão surgir. Você começa a desenvolver dependência, você pode começar a desenvolver dependência de comida, álcool, substâncias ilícitas, açúcar. Essas dependências aí podem se desenvolver doenças como a candidíase de repetição, engasgos, úlcera, problemas do sistema digestivo, alergias, problemas de pele, pressão alta, tique nervoso, insônia, prisão de ventre ou diarreia, períodos de depressão que podem se prolongar e se agravar de forma alarmante. É nesse momento que a saúde física começa a se deteriorar, sobre o efeito prolongado de momentos de tensão, que nós estamos na fase crônica. Essa é a chamada fase crônica. Que até chegar nessa fase, lógico, você estava bem, você pensava que estava bem. É só quando você chega nessa fase que você começa a se questionar e a perguntar o que está acontecendo. Eu preciso de ajuda, eu tenho que procurar ajuda. E muitas das vezes isso pode levar até anos. Muitos anos você pode sofrer de problemas de saúde sem ter a mínima ideia de que aquilo ali está vindo de problemas emocionais. Eu lembro que eu tinha muito problema de coluna, muita dor na coluna, isso tudo era tensão. E eu não sabia, pensei que era alguma coisa ligada ao trabalho. Eu tinha crises de garganta crônica. Toda semana eu tava tomando antibiótico porque tava sempre com a garganta inflamada. Teve um período em que eu tava mesmo bem, muito doente emocionalmente, que eu tinha engasgos. Eu comecei a ter engasgos durante o trabalho, no momento do almoço, ia comer com minhas colegas. De repente eu começava a me engasgar, cotidianamente começou a ser tão constrangedor que eu não queria mais nem comer. Chegou um momento que eu não vou nem comer, eu tinha vergonha ali de começar a tossir ali na frente das minhas colegas de trabalho, ninguém entendia aquilo ali, todo mundo via que realmente estava acontecendo todo dia. Não foi desde o começo, não foi desde sempre. Teve um momento em que eu comecei a ter esses engasgos, né? Então começou a ficar bem recorrente. No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu tive um relacionamento abusivo, né? Eu vim de um relacionamento abusivo, onde a pessoa tem fortes características narcisistas. E quando eu tava com 1 ano já nessa relação, eu comecei a ter acompanhamento com um psiquiatra e psicólogo. E fora a medicina alternativa, coisas que eu procurei pra me melhorar, não sabia de onde que tava vindo, né? Inclusive o meu psiquiatra chegou a cogitar, né? Falou, eu acho que você tá tendo um relacionamento com um perverso narcisista. Eu não gostei, assim, nem quis acreditar naquilo, porque eu não tinha ido ali pra questionar a minha relação, não tinha ido ali pra reclamar, pra falar da pessoa. Eu simplesmente queria entender porque eu tava tendo insônia, porque que eu comecei a ter crises de pânico, porque que eu acordava no meio da noite com a sensação de loucura, porque que eu tava tendo acidentes constantes, em escada rolante eu descia, meu pé dobrava no outro, acidentes
sabe, domésticos, acidente, esquecer um prato no forno, passar o dia inteiro o prato no forno, esturricar para carvão, acidentes, inclusive, de trabalho. Era isso que eu queria entender, não entendia por que eu tava me tornando uma pessoa tão nervosa, tão psicologicamente adoecida. Nesse momento, o nível de doença ele já estava tão grande que eu não conseguia entender que aquilo ali estava vindo por causa de uma presença tóxica na minha vida, por causa de uma presença de uma pessoa manipuladora na minha vida. Nem percebi, nem queria perceber. Esse é o chamado auto-engano, muito presente nos dependentes afetivos. Então, assim, tem doenças que você nem tem noção mesmo, jamais imaginaria que o engasgo, isso seria de origem emocional. Então, assim, você pode ter várias doenças, você pode desenvolver os mais variados tipos de doença que você nem imagina, coisas que nem tá aqui, porque esses dados que eu tô falando para vocês são todos baseados neste livro da Robin Norwood, que se chama Mulheres que Amam Demais. Então, nem tudo tem aqui. Do engasgo, por exemplo, não tá aqui. Depois eu vi, né, com uma terapeuta que era isso, né? A psicanálise também explica, né, por que você tem esses tipos de reação, tosse crônica, tosse seca, engasgo. E assim, então, existe um tipo de insanidade própria de pessoas que amam demais, que é progressiva e que atinge o seu ápice nesse estado onde ela se encontra. Nesse estado, essa mulher, ela se encontra agora, ela está incapacitada de pensar de forma racional. Ela está tão assim, invadida pelas suas emoções que ela não tem mais discernimento. Ela não consegue entender de onde é que tá vindo. Ela aí entra na fase crítica, na fase de descontrole emocional. Nessa fase, ela pode ter crises de pânico, depressão profunda. Inclusive, na época, eu lembro que eu procurei por causa de muito problema de insônia e crise de pânico, né? Eu nunca tinha tido na minha vida isso. Comecei a ter crise de pânico. Aí o médico, né, logicamente que ele não vai entrar tão a fundo assim na parte emocional, o que ele vai passar? Ele vai passar ansiolítico, antidepressivo e sonífero, que destrói a tua cabeça, destrói teu cérebro, destrói a tua mente. Então você tem que procurar a tua cura por outros meios, por meios espirituais, procurar Deus, pedir a Deus que te liberte dessa condição que nem você se dava conta, que nem você sabia que tinha. É uma doença, a dependência afetiva é uma doença originada, como eu venho falado em outros vídeos, na infância. Quando a criança não tem as suas necessidades emocionais, as suas necessidades básicas, fisiológicas, quando ela não tem essas necessidades atendidas, ela cresce, vamos dizer assim, agora há pouco eu estava conversando com meu filho, nós estávamos inclusive falando sobre isso, sobre a dependência afetiva, ele falou, mamãe, mas a dependência afetiva me parece um tipo de infantilidade. Eu falei, mas cheque mate. Você decriptou o que é a dependência afetiva. A dependência afetiva nada mais é do que infantilidade. Os dependentes afetivos são crianças necessitando de um colo de mamãe ou de papai. Lógico que tudo isso muito inconsciente, muito sutil. Ninguém conhece o homem e fala, encontrei meu papai, finalmente, aquele conflito lá da infância, aquele homem lá que não cuidou de mim, que não atendeu as minhas necessidades de criança, de amor, de cuidado, de proteção, financeiro também. Tá aí, encontrei, ele vai cuidar de mim. Lógico que não é assim, tudo isso é muito inconsciente. Mas é isso, é infantilidade, é aquela criança ferida que tá necessitando, gritando por amor, por carinho. Ela ainda tá naquela fase infantil dela. Então, quando ela vai procurar, ironicamente, né, e é incoerente também, em vez de procurar alguém que realmente atenda às suas necessidades, inconscientemente ela vai sempre procurar pessoas disfuncionais que jamais serão capazes de atender essa necessidade. Aquele conflito interior, né? A tua mente querendo resolver aquele conflito antigo. Então vai sempre procurar pessoas disfuncionais. E nessa relação disfuncional você começa a ter sérios problemas de saúde, como eu citei agora há pouco, problemas físicos e psicológicos, né? Como dependência, e como a dependência de substâncias químicas, açúcar e doenças físicas, né? Como dor na coluna, dor de cabeça, enxaqueca,
várias coisas, né? Vários problemas de saúde. Inclusive, essa mulher, quando ela tá na fase crítica, ela começa a ameaçar de suicídio. Ela pode chegar a cometer o ato numa última tentativa de controlar o seu parceiro, fazendo ele se sentir culpado. Quando ela tá na fase crítica, nessa fase assim mesmo, bem avançada, ela se torna uma pessoa super invejosa dos outros, porque os outros não têm problema que ela se descontar nos seus próximos. Ela age de forma violenta, de forma agressiva, de forma... ela desconta suas frustrações no seu parceiro e por vezes até no seu filho, nos seus filhos. A dependente afetiva, quando ela se encontra numa relação com uma pessoa ruim, com uma pessoa que vai fazer ela tirar o que ela tem de mais ruim de dentro dela, ela se torna também muito tóxica. Aqui estamos falando de pessoas que maltratam o dependente afetivo, mas o dependente afetivo também pode se tornar muito tóxico. Precisa falar que nesse estado, toda a família já está doente. Todo mundo dentro de casa já está emocionalmente doente. Mesmo que você não afete diretamente, ou fale diretamente, ou critique diretamente os seus filhos, imagina uma criança que está todo dia sendo confrontado com situações de briga dentro de casa, de gritos, por vezes de violência. Às vezes a dependente afetiva, ela quebra as coisas dentro de casa. Imagina a criança que cresce com esse cenário. As crianças são vítimas. Fase crítica também, que a dependente afetiva se dá conta de que tudo que ela fez até agora para mudar esse homem foi fracassado. É nessa hora que ela se dá conta de que ela precisa de ajuda. É nessa hora que ela vai procurar um terapeuta, que ela vai procurar ajuda psicológica. Mas ela ainda tá naquela coisa de querer mudar o parceiro, né? Ela ainda vai, eu tô passando por isso, mas é ele o culpado do meu sofrimento, é ele a causa da minha dor, do meu sofrimento. É muito importante que a dependente afetiva tenha em mente que é ela que tem que mudar. Que para a cura dela, a mudança tem que começar por ela. A dependente afetiva, nesse estado crítico que ela chegou aí, que ela se encontra de várias doenças psicossomáticas, ela chegou num estado em que ela está realmente, literalmente, morrendo. Ela está morrendo. E a sua morte provavelmente vai ser alguma coisa ligada a algum transtorno ligado a esses problemas de saúde originados lá no inconsciente, né? Originados lá no emocional. Ela pode ter um ataque cardíaco ou uma doença desenvolvida através da tensão, como a pressão alta. Ela pode ser vítima da violência, né? Se ela sofre violência do parceiro, ela pode morrer em consequência dessa violência. Ela pode sofrer um acidente que ela não sofreria se ela não tivesse tão distraída com a obsessão na cabeça dela, pensando naquele homem, pensando em resolver aqueles problemas. Ela vai se deteriorando rapidamente, muitas delas levam anos, algumas é rápido, outras podem levar anos, porque é uma doença progressiva, depende de cada caso, né? De caso para caso. Ela pode morrer vítima de suas próprias mãos, quando a dor emocional atinge níveis insuportáveis. Não importa a causa aparente da morte. O fato é que a dependência afetiva pode te levar. A finalidade aqui desse vídeo é para falar da importância de se curar, da importância de se livrar de comportamentos tóxicos, de comportamentos destrutivos, de comportamentos que te levam a muito sofrimento e que podem te levar até a um estado fatal. E é alertar, é abrir teus olhos, é te dizer que a vida continua com ou sem ele, ou sem ela. É dizer que o mundo te dá inúmeras, existem milhões de pessoas no mundo, existem várias possibilidades, o universo tá aí, ó, te oferecendo um leque de oportunidades de recomeçar, de refazer a tua vida de uma forma saudável, de uma forma que te dá prazer, que te faz feliz. Mas é necessário que você primeiro se cure do que está fazendo você entrar nessas situações aí de perigo. Primeiro você tem que se preencher sozinha, você tem que preencher esse vazio que existe, o que está faltando aí dentro. Não ir procurar em outra pessoa, porque se você vai procurar em outra pessoa o que está faltando aí dentro de você, essa outra pessoa nunca será capaz de completar, porque isso que está faltando dentro de você, só você pode completar, só você pode resolver. É um problema teu, é um problema
pessoal, é entre você e o seu íntimo, é entre você e as suas questões do passado. Então, quando você resolver essas questões, com certeza a pessoa equilibrada, a pessoa saudável mentalmente, equilibrada mentalmente vai aparecer na tua vida. Então, se você acha que esse vídeo foi de utilidade para você de alguma forma, que você entendeu de alguma forma também muitas das suas doenças físicas, de onde que tá vindo, deixa teu curtir, deixa um comentário e compartilha. Tchau!